Que bom que você está aqui. Se você pode estar assistindo a gravação, hoje nós vamos falar sobre propósito. Eu quero compartilhar algumas ideias. Meu nome é Vanessa Canever. O Jaime já está chegando aqui. Obrigada pela presença. Vamos falar sobre propósito. E aí eu quero aproveitar que quem está entrando aqui já coloca a sua opinião. O que é um propósito? Você sente que assim, eu tenho que ter um propósito, todas as pessoas têm que ter um propósito. Qual que é a sua opinião? Oi, Lili, Corpo, Mente e Paz, quem é? Não sei quem é, mas fico muito feliz que você está aqui. Eu me chamo Vanessa Ganivel, para quem não me conhece, a minha ideia é compartilhar algumas ideias nas quintas-feiras. E assim, eu sou uma pessoa que, durante um tempo, eu acreditava que eu tinha que buscar as respostas de tudo. Só que, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, tem umas respostas que vão funcionar para mim e não vão funcionar para você. Então, qual que é o principal? É trocar umas ideias, ver o que de repente você está fazendo que funciona. Eu vou contar vários estudos que eu já fiz sobre vários assuntos. Hoje estamos falando sobre propósito. Cláudia, seja bem-vinda. Rodrigo, meu cunhado, seja bem-vindo. Então, eu quero que vocês coloquem aqui. Vocês têm um propósito já? Vocês sentem aquela sensação de ter um propósito de vida? Vocês têm a necessidade de ter um propósito de vida? Eu lembro, assim, daí a gente fica falando de ter um sentido na vida. Eu gosto desse documentário, não sei se quem já assistiu pode colocar aqui. Tem vários filósofos, autores, né, algumas pessoas religiosas de várias ideias trazendo assim, qual que é o sentido da vida. Eu gosto também desse livro do Viktor Franklin, de Em Busca do Sentido. Não sei se alguém aqui já leu também, que dá sentido à vida, é o propósito, né, Jaime? Então, eu acho bem interessante, porque tem nesse documentário aqui, tem um psiquiatra, o Flávio, ele até comenta que é um filósofo francês que tem uma frase que ele diz assim: a vida não tem sentido nenhum, mas nada impede de você dar-lhe algum. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei pensando, nossa, mas como assim? Aí a vida não tem sentido nenhum, vai depender daquele que eu der. Eu lembro que eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso. E vocês já pararam para pensar que de repente a vida não tem sentido algum? E aí o que é interessante é pensar assim, mesmo se você não deu sentido nenhum para sua vida, não deixa de ser um sentido, porque foi o significado que você deu. E com o passar dos anos eu fui descobrindo o quanto realmente é importante termos um significado. E tem o Simon Sinek que escreveu assim, comece pelo porquê. Então tem muitas pessoas que falam desse assunto. E até tem Nietzsche, né, fala, também mencionado por Viktor Franklin no livro, que ele diz assim, se você tem um porquê, você suporta o como. Então, quando a gente não tem nenhum sentido na vida, a gente parece que, por que eu acordo de manhã então? Por que eu faço da minha vida? Só que tudo isso tem um grande problema. Não sei se aconteceu com vocês. Olha, estou feliz aqui. Tem o Tanaka, Andréa, Marcela, Ricardo, Angélica. Sejam bem-vindos. Estamos falando de propósito. Coloquem aqui a opinião de vocês a respeito do assunto. Então, quando eu falo assim, minha missão de vida, meu propósito, eu tive alguns problemas com isso. Primeiro porque, gente, eu não sei qual é o meu propósito. Então, um dos problemas era ficar imaginando como se eu tivesse que vir do além essa resposta. E não sei se vocês conhecem alguém que já passaram por isso, que sentiram um chamado, que sabem total a sua missão de vida. Podem compartilhar aqui comigo. Pois olha, eu não era essa pessoa. Então daí eu achava que eu era problemática, porque eu não sentia qual era a minha missão. Então por isso que eu comentei no início. O mais importante para mim é a gente ver o que funciona pra gente e às vezes não é igual o que tá todo mundo falando. Então eu pensei assim, não, para mim, tendo desmistificar isso, de que existe, de que obrigatoriamente eu tenho que ter uma missão de vida. Bom,
O segundo problema que pode surgir em razão... Ó, Virgílio, meu pai entrou aqui, a Kari, tô bem feliz. A Fábio, ai, que bom, Fábio, seja bem-vinda. Então, assim, né, então, um dos problemas com relação ao propósito é pensar que tem que ser algo, assim, né, que venha de forma divina, vamos dizer assim. O segundo problema que pode surgir com relação ao propósito é pensar que, então, se é uma missão de vida, se é um propósito, tem que ser algo muito grande. Aí tem que ser grande e tem que ser ajudar todo o planeta, todo o universo e muitas pessoas. E isso nos paralisa. Eu até coloquei hoje no Stories umas frases, né, relacionadas a isso, assim, que o mais importante é entrar em ação ao invés de ficar focando no resultado. Por quê? Porque se eu ficar focando que eu tenho que ter um resultado mega, um propósito enorme, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu ficar assim, tá, mas e se não for bem esse? Não, mas e se não der certo? E se eu fizer errado? E aí então, poxa, porque se é grande e se eu fizer errado, eu posso estar então prejudicando muitas pessoas. Então tudo isso pode atrapalhar. E fazer o quê? Paralisar. Daí a gente não faz nada. Então esse é um outro problema, ficar pensando que tem que ser algo muito, muito grande e nos deixar paralisado. Então tem uma questão, assim, se eu pudesse dar uma única dica com relação a propósito, seria entrar em ação, de qualquer forma. E também uma outra coisa que eu penso é o seguinte, e será que a missão não muda? Será que tem que ser aquela missão de vida? Porque pensa, quando eu tenho 5 anos, qual é a minha missão? Né? Talvez a minha missão seja deixar meu pai e minha mãe felizes, não fazer tanta bagunça, não quebrar os brinquedos. Será que é esse o meu propósito? Ou será que o meu propósito é aprender, é poder ser eu mesma, né? E ser criança, e aí ficar com aquela... Se tem uma coisa que eu gosto nas crianças é isso, assim, né? De ficar curioso, de poder tá errando, né? A gente acaba perdendo isso. Então, se a gente levar isso para agora... O que eu posso fazer agora? Qual é a minha missão de vida agora? Sem pensar em algo grande, só pensar em algo que eu posso estar fazendo hoje. E aí também tem uma outra questão que já aconteceu comigo, que foi assim, quando você pensa que, aí você tem que pensar nos outros, ou você tem que... E aí, gente, eu não consigo nem dar conta de mim, como é que eu vou pensar nos outros? E aí que é interessante. Porque quando a gente faz um processo gradual, alguma coisa mais devagar, não digo devagar em termos de levar muito, muito tempo, mas de não se cobrar tanto, não se cobrar tanta resposta, não se cobrar tanto resultado, as coisas ficam muito mais simples. Olha, eu quero saber o que vocês pensam sobre a vida tem me mostrado o sentido das coisas, um dia de cada vez. Adorei, Tati! Exatamente. E eu vejo assim que a gente pode dar um significado para as coisas, né? Por exemplo, eu posso estar simplesmente indo dormir, por ir dormir podre de cansada. Mas se eu quiser dar um significado a mais para isso, o que eu posso fazer? Tá, eu não posso dormir e pensar que amanhã eu vou acordar melhor e que daí eu vou poder estar com mais energia e eu com um sorriso no rosto e que daí o meu dia e o dia dos outros vão ser melhor. Talvez algo muito pequeno, né? Então, eu acho que ter essa vontade de fazer algo muito, muito grande pode atrapalhar. Ai, Diego, seja bem-vindo aqui. Que bom que você está aqui. A Vivian também. Lu também. A Tia Eli está aqui. Ai, que bom. Thaisa, sejam bem-vindas aqui. Então, estamos falando sobre propósito. E aí eu falei algumas coisas assim. Eu acho que é muito importante termos um sentido da nossa vida, mas a gente desmistificar que a gente precisa ter um propósito, uma missão de vida, né? Então, algumas coisas que podem ajudar a gente ter esse sentido na vida é olhar para aquilo que a gente tem. Então, a gente tem um pai, a gente tem uma mãe, a gente tem um avô, uma avó, um amigo. Pode ser que a gente não tenha todos eles, mas algum deles a gente tem. Né? Um parceiro, uma parceira, um filho, uma filha. A gente vive com pessoas.
por mais que agora a gente esteja com um convívio diminuído, nós temos essa possibilidade de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem no WhatsApp. E não sei se aconteceu com vocês, mas para mim, eu senti que algumas pessoas acabaram se aproximando mais. Porque sabe aquela coisa quando a gente perde, a gente dá valor? Então pode ser que tenha um pouco isso. A gente não podia mais estar todo momento junto com as pessoas, então a gente não estava mais assim naquele vou deixar para amanhã. Será que dá para a gente fazer hoje e não deixar para amanhã? O que a gente pode fazer e não deixar para amanhã? Né? Então, e já que nós estávamos falando de propósito, eu tive muitos questionamentos com relação a isso. Ai, deixa eu ver aqui. A Lu botou, eu acredito muito nisso. A vida quis me mostrar o caminho e relutei tanto que tive transtorno de ansiedade. Hoje eu acredito que estou começando a entender a simplicidade da vida. Nossa, que legal. Canuto, seja bem-vindo aqui, Melissa. Bom ver vocês aqui. Então, é isso mesmo, assim, a gente às vezes quer algumas coisas muito mirabolantes e a simplicidade vai tá trazendo um aconchego muito maior. E aí, falando de propósito, então, nessa busca de querer pensar em algo e algo, eu me descobri multipotencial. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Multipotencial é aquela pessoa que não é focada numa única coisa, ela tem multipotências, né? Pode ser que alguém aqui se identifique. Porque o que acontece? Daí as pessoas dizem assim, não, mas você tem que ser especialista em algo, você tem que decidir o que fazer e fazer sempre isso que você decidiu fazer. Gente, eu não consigo decidir, eu tenho muitas vontades, eu gosto de estudar várias coisas, daí eu gosto de estudar finanças, eu gosto de estudar relacionamentos, eu gosto de estudar o desenvolvimento humano, o funcionamento da mente, como as emoções funcionam, como que eu posso lidar melhor com essas emoções. E aí sempre naquilo, não, eu tenho que decidir uma única coisa, e tem que ser sempre igual, e você tem que ser especialista, porque daí sim você vai ter resultado. Pois aí, quando eu descobri que eu sou multipotencial, eu comecei a pensar, a descobrir não só a parte ruim de ser multipotencial, mas a parte boa de ser multipotencial. E aí é uma coisa que todo mundo pode fazer, descobrir em si como que é o funcionamento? Como que funciona o propósito de vida para mim? Será que vai ser um único propósito de uma única coisa? Será que ele vai mudar ao longo do tempo? Será que eu não posso me permitir ser várias coisas ao mesmo tempo? Então, quanto mais a gente se conhece e usa as nossas habilidades a nosso favor, melhor ainda. E aí o que eu resolvi fazer? Resolvi parar de ficar pensando no que fazer e compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu já aprendi, que quem me conhece sabe que eu gosto de estudar muito, né? E aí eu tenho muita coisa que eu gostaria de estar compartilhando. Ai, olha aqui, a Júlia, o João, meu marido, entrou, ele estava numa meditação. A Tati botou aqui, recebi um elogio do tribunal e mudou a minha maneira de encarar o meu trabalho. Olha como é interessante. E quanto daí a gente pode dar esse elogio para outras pessoas? Porque você, né, Tati, recebeu um elogio e isso deu um novo significado para o seu trabalho. O quanto que nós também podemos dar outros significados para outras pessoas. Isso é muito bacana. E então, assim, daí o meu propósito, eu tô começando hoje uma nova jornada tô abrindo um grupo de WhatsApp para quem quiser seguir comigo nessa jornada. Eu decidi fazer 3 encontros gratuitos no dia 24, 25 e 26 de agosto para falar sobre esse momento atual que estamos vivendo, para deixar de ficar tão sobrecarregado, para a gente conseguir ter mais simplicidade e conseguir levar as coisas de uma maneira mais leve, que a gente possa ter melhores resultados na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? E, então, eu quero fazer esse convite aqui também para vocês. Se vocês quiserem entrar nesse grupo de WhatsApp, tem o link na bio, né? Totalmente gratuito e igual nas quintas-feiras eu quero fazer live para a gente conversar. E aí eu queria até saber se vocês querem já me dar dica para a próxima semana. Marli, seja bem-vinda. Olha, da 8 tá aqui também, adorei saber. Deixa eu ver que horas são, que eu prometi que ia falar 20 minutinhos, tem mais 5 minutos.
Tem alguma coisa que vocês querem que eu dê foco? Eu gosto de falar pouco. Eu sou bem falante, né? Mas nessas lives eu gosto de falar pouco, sabe por quê? Primeiro porque eu tenho a sensação de estar falando sozinha, né? Então daí parece que não tem. Não, não vai, assim. Então eu tô pegando o jeito, né? Então vocês me ajudem aí. E eu acho que tá tentando tanta live, que eu fico pensando que o melhor é falar menos e poder estar colaborando de alguma forma com quem tá chegando aqui. Então, assim, para quem chegou depois, fazendo um resumo de tudo que a gente já falou, a gente estava falando de propósito, de ter ou não ter um propósito e como é importante a gente seguir o que funciona pra gente, porque de repente para outra pessoa, aquela outra pessoa vai ter uma missão de vida que ela entendeu que foi um chamado e ótimo, e tem outra pessoa que tem uma missão grande e ótimo, e de repente, se você ainda não encontrou sua missão, não tem problema também, porque por exemplo, eu acho que a missão às vezes é diária, né? Todo dia a gente acordar e pensar que a gente pode ser 1% melhor, que a gente pode fazer o dia de uma outra pessoa feliz. Então, a gente pode ter vários sentidos assim, né? Então, esse foi algumas coisas que a gente falou, né? Da importância de dar um sentido, né? E de que, na verdade, nem tem muita resposta, né? Indiquei esse filme, que tem vários autores que falam, filósofos falando sobre o sentido da vida, esse livro. Vamos ver aqui. A vida carrega em si um propósito. Ela por si só é intensa e nos chama para realizações e não impõe limites. Ai, Fábio, obrigada por compartilhar. Ah, Rodrigo, o que posso fazer para ser mais produtivo no trabalho? Bom, boa noite, Alessandro, que bom te ver aqui. Obrigada pela pergunta, Rodrigo. E já que a gente está falando de propósito, vamos colocar isso com relação ao trabalho. Eu acho que quando a gente vai trabalhar sentindo o significado do nosso trabalho, por que nós estamos indo para trabalhar, nem que seja só para ganhar dinheiro, mas aí não, então transformar isso, deixar de ser para ganhar dinheiro, mas pensar o que esse dinheiro está me proporcionando? Está me proporcionando um conforto maior com a minha família? Tá me proporcionando sobreviver de forma digna? Tá me ajudando a realizar alguns desejos? Então, focar nisso. Então, esse significado de trabalhar. E aí, o que a gente pode fazer para que o dia seja... porque assim, daí tem uma parte que é de ser mais feliz e a parte de ser mais produtivo. Rodrigo, eu acredito que quando a gente é mais feliz, a gente acaba sendo mais produtivo, sabe? Porque quando a gente... Não sei se acontece isso contigo ou com quem mais está aqui. É impressionante quando você sente que você está no seu melhor. E para você estar no seu melhor, se você fizer algumas coisas assim do tipo que a gente falou, de não focar só no resultado. Sabe, ok, eu tenho as metas, eu tenho alguma coisa para cumprir, eu tenho alguma coisa para fazer, mas a ação que vai me levar àquele resultado, o que eu posso estar, como é que eu vou te dizer, de pensar assim, eu tava com um raciocínio e depois me fugiu, porque veio outra ideia, então eu vou falar essa outra ideia que me veio assim, com relação à produtividade. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito é pensar em 3, no máximo 5, tá? De 3 a 5 coisas mais importantes para fazer no dia. E essas coisas que eu acho mais importante eu coloco como prioridade. Se eu fizer além, ótimo. E aí então isso vai me dar um gás para de repente fazer as outras. E também é legal de você ver que pode mudar ao longo do dia. Você pode, por exemplo, de manhã você fazer coisas mais fáceis. Vai funcionar, porque daí você está fazendo mais fácil, daí você pega o gás e faz outras mais difíceis. Ou o contrário, não, é melhor eu fazer coisas mais densas, mais difíceis logo de manhã, porque daí eu já vou me sentir, uau, eu sou forte, eu consigo fazer. Perfeito. Então, daí a gente tem mais gás no resto do dia. Então, ou já começar com a mais importante. Como eu disse, às vezes, um dia a gente pode estar de um jeito, outro dia de outro. Às vezes, uma dica vai servir para uma pessoa e pode não servir para todo mundo.
Então, vale a pena ver o que funciona melhor. Mas com relação ao que eu acho que eu estava falando antes, era assim, quando a gente se conhece e a gente tá bem com a gente mesmo e não tá tão focado no resultado, assim, e mais focado com o processo, sabe? Eu gosto de dizer assim, é legal a gente conquistar as coisas, mas depois que a gente conquista, quanto tempo a gente efetivamente fica feliz lá que conquistou? As dias, meses, depende o que é a conquista. Às vezes é algumas horas, né? Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro zero. Nossa, era uma alegria. Nem, né? Primeiro carro, né? Que era bem velhinho, mas depois o primeiro carro zero. Eu me lembro que alguém me disse assim: Olha, tu vai ficar feliz até o primeiro arranhão, depois tu vai até esquecer que ele é novo. E realmente isso acontece, ele virou normal. Eu deixei de ter aquela alegria de ter um carro novo. Só que o tempo que eu levei para ter, juntar dinheiro e comprar o carro é muito maior do que o tempo da conquista. Então, esse processo, se a gente consegue levar esse processo de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, é um sentido que a gente pode dar para a vida, é um propósito que a gente pode dar para a vida, né, linkando com o que a gente está falando aqui. Não sei se te respondi, se ajudou. Quando reconhecer que uma missão chegou ao fim? O caminho também pode ser lindo, podemos aproveitá-lo antes de chegar no seu propósito. Talvez, eu acho que é isso que eu penso, Tati, que o propósito é mais o caminho do que a chegada, sabe? Né? E a Melissa, que minha prima, disse: quando reconhecer que uma missão chegou ao fim? É difícil te dar uma resposta disso, porque eu acho que tem umas coisas que são muito individuais, né? É, vamos pensar em projetos, assim, né? Quando é que eles chegam. Porque tem algumas coisas que eu acho que não tem fim. Por exemplo, eu sei que você é mãe. A maternidade não tem fim. Inclusive, uma vez uma senhora, uma avó, perguntou para uma instrutora de um curso de mulheres que eu estava fazendo, e ela disse: quando é que a maternidade acaba? Tô cansada de dar conta dos meus filhos que não param de pedir, né? Eu já sou vó e elas não param de me chamar. E a instrutora disse assim: não, a maternidade não acaba nem com a morte. Porque se você tem uma mãe que já morreu, mesmo assim você chama pela sua mãe. Então tem umas missões assim, né, Meli, que são intermináveis mesmo, né? Então a maternidade eu acredito que é uma delas. Mas em outros projetos que a gente fica naquele limiar, né? Ai, será que eu tô sendo persistente, então eu tenho que continuar com esse projeto? Ou será que eu já tô dando uma de teimosa? Isso já não faz mais sentido. Eu gosto muito de ver e escutar um pouco o coração, assim, ver as emoções, ver como é que estão as energias. E aí a gente sente uma coisa que eu percebi assim, que quando não é mais e a gente pensa em terminar, aquilo dá um alívio, sabe? Dá uma paz no coração, assim, dá, né? Agora, quando a gente sente lá no fundo, quando é procrastinação, quando é preguiça, quando é medo, né? Porque de repente aquela missão tá ficando grande, porque às vezes a gente tem mais medo do sucesso do que do medo do fracasso, né? Eu já percebi isso também. Bom, todas essas coisas a gente pode ampliar, tá discutindo mais na semana. Ai, tô adorando que tem mais coisas aqui. A Lu botou: eu cheguei onde queria no meu trabalho e descobri que eu não estava feliz e foi aí que eu adoeci. Aquele dinheiro não me deixava feliz. O dia todo fora, que se perde e até perdi o crescimento da minha filha. Nossa, é tão interessante isso que você falou, aconteceu comigo também. De assim, ficar tão focada nos objetivos externos e achando que isso ia me fazer feliz, e principalmente, isso aconteceu também comigo. Quando você conquista tudo, e aí, e agora? Não tem mais o que ir atrás. Dá uma deprê mesmo. Então é bacana a gente falar sobre isso, e porque são outras coisas que vão deixar a gente bem feliz mesmo. Que bom que tá fazendo sentido. Lu, Marli, o propósito e a felicidade são o caminho. Ah, adorei, isso aí. Ai, que bom, Meli. É, mas aí o que ainda tá te levando a ter dúvida? Eu quero convidar vocês para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou começar hoje, depois dessa live. E a gente vai caminhar junto até o encontro gratuito que vai ter no dia 24, 25 e 26 de agosto. E aí eu quero falar mais com vocês na quinta que vem,
Eu quero ir fazendo coisas gratuitas, quero estar postando coisa no Facebook, no Instagram. Tô começando a aprender a mexer nisso, né? Já que a gente não pode ficar pertinho de outra forma. E aí vamos ver se eu te ajudo um pouco mais com relação a essa missão, prima. A gente pode estar se falando no particular também. Tá bom? Acho que já até passou um pouco dos 20 minutos. Eu tô muito feliz que vocês todos estão aqui me prestigiando. É uma alegria, dá uma sensação de proximidade de alguma forma. E, e aí no dia 24, 25, 26 eu acho que vai ser mais legal porque vai ser no YouTube. Daí eu acho que no chat lá as coisas eu acho que interagem um pouco mais. Nossa, tô vendo mais gente aqui, o Gelson. Muito bom ver vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Quero fazer lives curtas que sejam assim. Podem me botar também no direct assuntos que vocês querem, né, discutir assim e conversar pra gente ser bem pontual, assim, sabe? Tá bom? Rick, não sei se você tá aí ainda, adorei te ver aqui. Nossa, muito bom ver vocês. Foi uma alegria. Obrigada, gente. Até a próxima.